Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia de mais um Drops Tech Social, né? Estamos aqui para conversar mais um pouquinho sobre aquelas gotas de conhecimento que a Tech Social tenta passar para vocês, que é a visão da própria Tech Social. Vocês observam que esses vídeos toda a vida tem um quê de diferente, né? Porque a gente está sempre tentando mudar, tanto fazer as coisas mais simples para a gente que está aqui gravando, quanto a coisa tentar ficar melhor para quem está nos ouvindo. Hoje a gente vai falar de um tema que é bastante recorrente aí, né? E normalmente eu falo muito uma expressão que eu também gostaria de deixar claro aqui a situação. Eu não estou tirando onda com ninguém, certo? Então eu falo muito em papo de coach. Não tenho nada contra coach. Coach é uma profissão extremamente importante, especialmente nos dias de hoje. Lá fora tem um significado muito grande. E eu uso a expressão papo de coach mais para rir do que eu mesmo estou fazendo, porque de certa maneira eu estou fazendo papel de coach, e pela forma como os brasileiros normalmente olham essa questão da autoajuda, do desenvolvimento pessoal. Eu não sei se vocês lembram, mas antigamente quando a gente entrava nas livrarias, a seção dos coaches era a seção de autoajuda. E autoajuda começou a ficar malhado pra caramba. E o que aconteceu? O pessoal mudou o nome dessa seção para desenvolvimento pessoal. Mas não ajudou muito, né? O brasileiro continua tirando onda desse negócio, mas são coisas extremamente importantes, né? A gente que está acostumado a conviver na área, eu já estou há muitos anos nessa área de tecnologia da informação e sempre trabalhando com equipes dos outros, equipes que foram minhas, lideradas por mim, lideradas por outros, trabalhando para alguém, trabalhando para mim mesmo. A gente vê o quanto é importante essas questões do controle emocional, do controle dos sentimentos, ou seja, do que está por dentro do nosso cérebro, de como ele funciona, e que as recentes pesquisas têm mostrado que o que os coaches de renome, né, pelo menos os coaches tradicionais falam, estão corretos, cientificamente corretos. E eu arrisco a dizer que eu vi um percentual ontem ou anteontem que eu achei muito interessante e eu concordo plenamente com ele. 80% do profissional, do sucesso de um profissional, está na parte emocional dele e 20% na parte técnica. Ou seja, se você tem um profissional que tecnicamente é fantástico, fantástico, e emocionalmente ele é zero, ele vai ser um profissional zero. Né? Então, o que hoje acontece no mercado é que o mercado se propõe muito mais em estar em busca dos profissionais que têm o lado emocional mais desenvolvido, que significa as competências humanas, as competências que a gente chama de soft skill, que, de novo, de soft não tem nada, porque são skills difíceis de trabalhar, requerem persistência, requerem força de vontade e dependem unicamente da gente. Então, hoje a gente vai falar sobre um tema chamado jornada. E jornada para coach é papo feito, né? Todo mundo fala, nós temos uma jornada, nós temos que vencer na nossa jornada. Enfim, jornada é uma buzzword que está aí na boca de todo mundo, mas o que nós fazemos no nosso dia a dia com a nossa vida é sim uma jornada, não há nada de diferente disso. E a gente tem que encarar a jornada pelo que ela é. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre essa jornada, ok? Então vamos lá ver o que a Tech Social reservou para a gente hoje. Então vamos lá falar de jornada, começa com um lapisinho aí, uma pista cheia de curvas, né? E vocês estão vendo aí que hoje tem uma diferença, eu estou aparecendo aí nos slides, vamos ver como é que fica o final dessa apresentação, né? E o que a gente vai fazer? Senta que lá vem história. Essa frase, por sinal, ela não é minha, né? O Senta que lá vem história é do Lito, do pessoal que vê o canal Aviões e Músicas. Eles normalmente usam essa frase e eu acho ela muito legal, porque normalmente ela vem acompanhada de umas histórias muito show de bola. Então eu estou me apropriando da frase dele e pedindo para vocês sentarem um pouquinho, porque vem uma história aí, né? E que essas histórias, elas normalmente falam do óbvio. Normalmente, quando você pega qualquer livro de desenvolvimento pessoal ou de autoajuda, você vai chegar à conclusão que, poxa, ele está falando óbvio.
além de ser uma narrativa extremamente comum, porque é uma narrativa que está na mão, na cabeça de várias pessoas, certo? Arrisco a dizer que em todas as pessoas do mundo. Essas histórias falam do óbvio. O problema é que esse óbvio, né, a gente fala óbvio como uma forma de escapar dele. Ah, isso é óbvio, eu já sei, mas você faz? Saber é uma coisa, fazer é outra, né? Então, essas histórias normalmente falam de quem? De pessoas. Lembra os 80-20? 80% do profissional é a pessoa que ele é, 20% é a parte técnica que ele tem, né? Então a gente precisa cuidar dessa parte que é a pessoa, em especial numa área de tecnologia da informação em que a gente está vendo que a inteligência artificial, os robôs, os bots estão aí chegando e assumindo vários empregos de várias pessoas. Os empregos mais repetitivos, mais mecânicos, eles estão sendo passados para trás para essas máquinas. Então é aí que reside a nossa força, a força de um profissional completo, um profissional que leva a sério a questão da pessoa humana que ele é. Então isso não é um papo de coach na brincadeira, é um papo de coach muito sério. O que a gente tem que descobrir quando a gente fala do óbvio, né, é descobrir o significado das palavras, né? E nessa significância, a palavra jornada tem várias, né? Pegando aqui do dicionário, transformação, viagem, trajeto, percurso, itinerário, então tem N significados, N sinônimos de jornada. Agora, a gente precisa dar a ela, né, uma significância, uma significação pessoal a essa jornada. Jornada de pessoas, né? Então, uma jornada pessoal precisa de 2 pontos. Olha lá o óbvio de novo. Vamos lá, vai ser óbvio mesmo. Vai precisar de um ponto de partida, que sou eu, e um ponto de chegada, que vai ser eu também. Só que um eu transformado pela passagem por essa jornada. É óbvio, né? É, mas a gente não observa isso. A jornada de criação de um profissional completo é 80% criação do eu, né, que a gente já vem falando em outras apresentações, e 20% da parte técnica. Então isso é óbvio, mas a gente não faz, não dá valor a essa parte que é tão importante. Então uma jornada parte do eu e chega em um outro eu também, né? Sem conhecer os pontos de partida e chegada, não tem como você dizer que vai ter uma jornada. Nenhum GPS funciona se você não definir, se ele não souber onde você está, nem para onde você quer ir. Não tem como você fazer um trajeto, uma trajetória, um itinerário ou uma jornada. Então, a jornada só existe com o ponto de partida e o ponto de chegada. Uma jornada pessoal, portanto, só vai existir se existir o eu que parte e o eu que chega. Ok? Preciso conhecer quem sou eu. Se eu não sei quem eu sou, que problemas eu tenho, no que eu sou bom, no que eu sou ruim, eu não posso partir para lugar nenhum, porque seria um GPS que tenta ir a algum lugar sem saber onde ele está inicialmente. Como é que eu faço um trajeto se eu não sei de onde eu estou partindo, né? Então, preciso conhecer quem eu sou. Preciso conhecer quem eu quero ser também. Os 2 pontos do meu trajeto, da minha jornada, têm que ser conhecidos. Eu talvez não consiga conhecer com detalhes quem eu quero ser, mas eu preciso estabelecer pelo menos alguns parâmetros de quem eu quero ser. De que forma eu posso fazer isso? Ache alguém que você admira e que você gostaria de ser um dia. Já é o suficiente. Estabeleça como parâmetro, certo, a proximidade de alguém que já existe. Isso é fácil. Alguém que você admira, algum ídolo que tenha valores similares aos seus e que tenha o sucesso que você deseja ter. Isso já é padrão suficiente para você estabelecer quem eu quero ser. A partir do momento em que você estabelece quem eu quero ser, você tem que olhar essa pessoa e quais são as atitudes dela. E fazer a coisa que a gente é mais comum de se fazer: copie. Copie as atitudes dessa pessoa. Claro, desde que sejam as atitudes que estejam de acordo com seus valores e com seus pensamentos.
né? E faça o quê? Introduza essas atitudes em seu dia a dia. É o primeiro passo para que você possa realmente avaliar se quem você quer ser é alguém que realmente vale a pena. Então, você veja que novamente estamos na mesma situação. Tudo depende de quem? De mim. Tudo eu, tudo eu. Se você não fizer, quem é que vai fazer? Nossa? E essa é a primeira noção que qualquer profissional completo precisa rodar a chavinha para a ficha cair. Não há quem possa fazer essa construção profissional a não ser você mesmo. Claro, junto com as pessoas que te apoiam, que te amam, e nas quais você confia. Mas o trabalho continua sendo seu, pessoal. Porque quem vai mudar, quem vai usar essa jornada para sair de um eu que você é hoje para um eu que você quer ser, é você. Não são as pessoas que estão ao seu lado. É você que vai fazer essa jornada, é você que vai percorrê-la, é você que vai ter que ultrapassar os obstáculos que porventura ela tragam para você. Bom, a gente descobre que a cabeça de cada pessoa é um mundo. Cada um tem uma visão de mundo completamente diferente das outras. Mas uma coisa a gente tem igual a todas as outras mais de 7 bilhões de pessoas ou seres humanos que estão no nosso planeta. O que será isso? Todas as pessoas interagem com o mundo com as mesmas interfaces. Claro que algumas pessoas talvez tenham alguma deficiência e não tenham alguma delas, mas as pessoas normais vão ter todas. E as pessoas que não as têm de forma completa sempre terão alguma outra dessas interfaces mais desenvolvida. Que interfaces são essas? Né? O que é uma interface, primeiramente? É o que interliga dois mundos diferentes. Eu sou uma pessoa, eu preciso raciocinar sobre o que existe no mundo. Então eu preciso, de alguma forma, identificar as coisas que existem no mundo para levar para o meu mundo interior para que eu possa raciocinar sobre elas. Então, de que forma os seres humanos fazem isso? Usando os 5 sentidos que a gente está acostumado a ver por aí. Então, o tato, a visão, o paladar, o olfato e a audição. Né? Dessas interfaces é muito interessante porque eu me lembro de ter comentado isso num Drops passado. Nós temos, por exemplo, na audição e no paladar, cuja boca também serve para falar, ou seja, é uma interface que vai no sentido contrário das interfaces que nos ligam com o mundo, né? Em vez de vir do mundo para dentro, a boca, quando fala, vai de dentro para fora. E uma coisa interessante é que nós temos 2 ouvidos e uma boca, mas dificilmente nós ouvimos e falamos na proporção correta, que seria ouvir 2 vezes mais do que falamos. Então, voltando aqui ao assunto, nós temos essas 5 interfaces e essas 5 interfaces são iguais para todos os seres humanos. Alguns têm uma interface melhor, outros pior, outro tem uma vantagem em alguma, outro falta alguma coisa, mas em geral nós temos essas interfaces disponíveis para a gente interagir com o mundo que nos cerca. Nisso não tem nenhum outro ser humano diferente do que a gente é aqui e agora. Ok? Agora, vamos falar de uma metáfora. Afinal, o que seria uma história sem metáfora? Lembrando que o objetivo da metáfora é facilitar o entendimento do processo do que a gente está discutindo aqui. A metáfora que eu decidi usar é a metáfora do computador. Porque o computador, nessa época digital e logo depois da pandemia, que aí todo mundo teve que aprender o que é a parte digital, o que é um computador, um dispositivo móvel. Então está todo mundo sabendo que existe essa questão do computador e o computador também tem suas interfaces. Como é que eu decido qual computador é melhor? Como é que eu comparo computadores? Comparo os vendo a configuração desses computadores. E uma parte dessa configuração, certo, são as interfaces que ele tem. O melhor teclado, o melhor mouse, a melhor câmera, o melhor microfone, o melhor alto-falante. Mas
Principalmente dois itens são fundamentais para dizer se um computador é melhor do que o outro, que são a memória e o processamento. Então, computadores com mais memória, memória de mais qualidade, mais rápida, com maior capacidade e um processamento mais rápido e poderoso, são normalmente melhores. Porém, as outras interfaces também fazem a diferença. Então veja que um computador, para ser bom, também ele precisa de ser um composto de coisas que vão ter cada um seu peso, mas que o conjunto total se apresenta melhor ou pior. E nessa metáfora do computador, o que tem a ver a gente com esse computador? Né? A metáfora está dizendo o seguinte: como é que eu comparo computadores? Comparo as suas configurações. Será que eu poderia usar essa comparação também para nós, seres humanos? Como é que eu comparo os seres humanos? Posso comparar as configurações? Ah, posso, porque uma configuração no ser humano significa que mindset ele tem. Mais uma palavra que é uma buzzword e uma palavra que está presente aí no que o brasileiro mais chama de papo de coach. Por sinal, alguns brincam que se você for falar de mindset, eu me suicido, né? De tanto que ela é falada por aí. Mas o que é que significa esse mindset? A metáfora diz que é a configuração do computador. Então o mindset nada mais é do que mind, que significa mente, mais settings, que significa configurações. Então, o mindset nada mais é do que a configuração mental da pessoa. Todas aquelas interfaces podem ter seus problemas, mas se o mindset não for bom, a pessoa não vai conseguir lidar com o mundo que está ao seu redor de uma forma legal. Então, o mindset que a gente chama é a nossa configuração mental, né? De novo, aí estão as configurações, né? As configurações não, perdão, as interfaces, ok? Que é a forma como nós nos comunicamos. Essas interfaces são responsáveis por pegar informações do mundo, transformá-las em impulsos elétricos que são transmitidos pelos nervos até o nosso cérebro, que possui uma série de células bem específicas chamadas neurônios, que se interligam por espasmos elétricos e elas geram uma interpretação do que você está sentindo. Então, na hora que você encosta a mão em alguma superfície, é o tato que vai mandar algumas informações e o seu cérebro vai identificar essas informações para você entender o que você está sentindo. Se é uma superfície macia, se é uma superfície rugosa. Da mesma forma, o seu nariz percebe as alterações químicas que acontecem no ar à sua volta e informa ao cérebro que decide se o que você está sentindo pelo seu olfato é um perfume ou algo que seja fedido. Da mesma forma, os ouvidos, da mesma forma o paladar, da mesma forma a nossa visão. Existem duas coisas que são o principal para um humano completo. Que coisas são essas? Que configurações são essas? São a parte da memória e da rede neural. Quanto melhor for sua memória, quanto melhor for sua rede neural, melhor você vai ser capaz de interpretar todas as informações que as interfaces são capazes de lhe fornecer. Como é que eu faço com essa minha memória e a minha rede neural? No caso do computador, você abre o computador e pode fazer uma expansão de memória ou melhorar o processador. E muitas vezes o que é que você faz? Pega o computador e simplesmente troca o computador. Mas nós não podemos fazer isso conosco. Mas nós podemos trabalhar nossa memória, podemos trabalhar nossa rede neural de forma que ela se torne cada vez melhor, cada dia mais aprofundada, cada vez mais conectada, cada vez mais inteligente. E é isso que a gente precisa fazer. O quê? Uma melhoria contínua do mindset. Okay? As interfaces estão ali, pouca coisa a gente pode fazer para melhorar. Normalmente, se a gente tem uma deficiência ocular, a gente coloca um óculos. Se a gente tem uma deficiência auditiva, a gente coloca um aparelho auricular. O que, no livro Homo Deus, o Harari fala que em breve nos tornaremos um pouco ciborgues, né? Porque estaremos incluindo
essa parafernália tecnológica dentro dos nossos próprios corpos. Mas na questão cerebral, o que a gente vai fazer é uma melhoria contínua do mindset que está ao nosso alcance aqui e agora. Para fazer isso, se eu quero melhorar, o que eu preciso fazer? Preciso conhecer, preciso fazer o que esse bonequinho está pronto para fazer, mergulhar dentro da minha cabeça, saber como o meu cérebro funciona, saber como eu funciono, como eu posso melhorar o meu funcionamento, ok? Então, como é que eu faço isso? Usando o auto. Lá vem de novo aquela frase que mais se repete por aqui, tudo eu. Tudo eu? Pois é, você vai trabalhar quem? A sua autopercepção, o seu autoconhecimento, a sua autoaceitação e o seu autotreinamento. E lá vem a frase que o texto social está ficando conhecido por tudo eu é tudo você. Porque se não for você, quem será? O melhoramento contínuo está no nosso próprio mindset. Não posso terceirizar esse melhoramento a outras pessoas. Tenho que fazê-lo eu mesmo. Não há o que fazer. Uma das coisas que está ali, que foi dita, e que merece uma explicação um pouquinho melhor, é a autoaceitação. É uma coisa na qual a gente está ficando ruim e cada vez pior. A gente não se aceita como é. Não aceita o corpo que tem, não aceita o jeito que a gente é, e isso é um problema, porque a gente está sempre buscando ser uma pessoa que talvez a gente não seja, né? E que de fato talvez não seja nem bom que a gente seja esse tipo de pessoa que a gente deseja. Então, uma das coisas que a gente tem que fazer é começar a entender e a se aceitar. Existem coisas que a gente precisa melhorar em nós mesmos e existem coisas que são os outros que estão influenciando para que a gente melhore. E a gente precisa decidir se realmente nós queremos aceitar essa influência dos outros para melhorar e dizer que a gente quer fazer alguma coisa. Então, quando você olha, não, eu estou gordo, as pessoas estão dizendo que eu estou gordo, as pessoas estão dizendo que eu não sou uma boa pessoa, aí você tem que parar e pensar. O que é que você quer? O que é que o seu mindset, a sua configuração está dizendo para você? Essas coisas têm que ser feitas para a gente, não tem que ser feita para os outros. Essa é uma coisa difícil de tratar e ao longo do tempo a gente vai tratar essa questão com mais carinho. Por hora, vamos entender como é que o nosso mindset funciona basicamente. O nosso cérebro, né, tá aí, é formado por 3 partes. Alguns autores usam dizer que são 2 partes, porque essas primeiras 2 partes aí, o reptiliano, o jacarezinho, né, e o límbico, que tem essa forma aí estranha, que é a forma da amígdala do nosso cérebro, eles atuam praticamente como se fossem um só. E alguns autores preferem separar esses dois. O reptiliano, com formato de jacarezinho, por que ele está aí? Porque é um negócio que vem desde a época que o homem é Homo sapiens e antes dele. Okay? É aquele cérebro que atua com o reativo. O que ele está atrás? Ele está atento porque na época do Homo sapiens era comer ou ser comido. Então, ou você era o predador ou você era a presa. E ele tem que ter uma resposta extremamente rápida, porque o objetivo dele é sobreviver. Então, se você dá de cara com um tigre de bengala, o negócio é pensar rápido, porque senão ele pensa mais rápido que você e você já era. Em conjunto com ele existe o límbico, que hoje se sabe é o responsável pelas emoções, né? Aquelas emoções básicas que dão uma palavrinha-chave chamada TRAN, tristeza, raiva, alegria e medo. Existem outras emoções? Existe uma pancada de emoções, gente, mas essas são as 4 mais básicas que tem e que são as mais fáceis da gente lidar inicialmente, então vamos tratar com ela. Então é o TRAN, certo? Tristeza, raiva, alegria, medo. E por último, a gente tem o cérebro ali, que é o pré-frontal,
que é o cara que está lendo o livro, está de óculos, você vê que ele está ali calminho, paradinho, é o cara que a gente diz que é o racional, né? Esse cara pensa, esse cara toma decisões no base do custo-benefício, então óbvio, não é um cara que toma a decisão muito rapidamente, ele vai precisar analisar várias coisas para poder tomar essa decisão. Os outros dois, o límbico e o reptiliano, não pensam muito não. O negócio é resolver por impulso. O negócio é sobreviver. O negócio é responder às emoções. Então, o nosso impulso, sabe aquele negócio de comprei por impulso, que você entra na loja e não está nem pensando, você só vai pensar quando chegar em casa, que você terminou comprando um negócio que muitas vezes não estava nem a fim de comprar, não precisava e gastou uma nota para comprar. Então, quem é o responsável por esse tipo de atitude? Esses dois iniciais aí, o límbico e o reptiliano. Né? O pré-frontal, se você deixasse aquele impacto inicial, que dura em média, pelo que cientistas decifraram, dura em média só 6 segundos, gente. Diga aí, liga aí o cronômetro e espera 6 segundos. 6 segundos é muito pouco tempo. Então, quando você tem aquele impulso, dá uma esperada. Espera 6 segundos, aproveita, faz o que sua avó mais dizia para você, sua mãe também, conte de 1 até 10 antes de você dar uma resposta, né? Especialmente para uma pessoa importante. Então, sim, quando você fala alguma coisa, você vai ferir alguma pessoa. Então, pensa, conta de 1 até 10. Esse contar de 1 até 10 é dar um extra dos 6 segundos que o límbico e o reptiliano entram em ação, né? E murcham e passam a vez para o pré-frontal. Então, 6 segundos depois, 10 segundos, que seria contar de 1 até 10, você estaria entrando na fase do pré-frontal. O pré-frontal é analítico, o pré-frontal começa a pensar. Aí é onde você começa a pensar com você mesmo. Poxa, não vou falar determinada coisa porque eu posso ferir ou magoar uma pessoa que eu gosto. Poxa, vou pensar um pouquinho, não vou entrar na loja e vou comprar porque eu acho que talvez eu, na realidade, não precise disso que está aí e seja muito caro e eu vou ter algumas consequências que eu não vou gostar depois. Né? Quando você junta esses três, dá o Zé Mané aí de baixo, que é o cérebro, né? Que é a junção do crocodilo aí com a parte do límbico e com o pré-frontal. Ok? Então, isso é começar a entender como a gente funciona. São dicas práticas, conte de 1 até 10 e veja que essa dica é velha, gente, mas tem toda a razão de ser, né? Na ciência, da neurociência, prova como por A mais B o que nossos pais, nossos avós já tinham aprendido durante a vida. Ok? Então, antes de qualquer atitude, vem uma emoção. Por isso que eu coloquei a imagenzinha aí do filme da Disney, né, que trata das emoções, e porque a gente precisa entender que antes das atitudes as emoções estão aí, o reptiliano e o límbico estão atuando, e você precisa esperar um pouquinho para que o seu pré-frontal entre em ação e você possa tomar uma decisão mais balanceada, mais focada. Além disso, além das atitudes, a relação da emoção e do reptiliano sobre as atitudes, nossa cabeça, dentro do nosso cérebro, existem algumas outras coisas. Né? A nossa mente é composta por pensamentos e emoções. Então, se você parar, uma das coisas que faz a gente perceber muito isso é o processo de meditação, que a gente também vai falar nisso um pouquinho mais para frente, né? Talvez, com certeza não hoje, mas eu vou voltar a esse ponto. A meditação é extremamente importante para você entender que existem essas coisas, existem esses pensamentos e existem essas emoções, ok? E a meditação te faz perceber que, de fato, esses pensamentos estão aí, entram, saem, vêm e vão, e ficam quando a gente os alimenta. Se nós não os alimentarmos, não prestarmos atenção neles, eles vão embora. Da mesma forma com as emoções. Então, quando eu estou com raiva, eu não sou uma pessoa raivosa, eu sou uma pessoa que está raivosa. Por isso, eu tenho que sempre prestar atenção e perceber que eu não sou nem as minhas emoções, nem os meus pensamentos.
Se eu tenho um pensamento momentâneo de inveja para alguém, eu não sou uma pessoa invejosa. Eu tive um pensamento invejoso. O que eu preciso? Saber que isso é um pensamento e saber que tipo de consequências esse pensamento, se alimentado, vai trazer para a minha vida. Então, o primeiro passo para eu me livrar dos problemas que a gente tem quando inveja outras pessoas é saber que isso é um pensamento e que eu preciso lidar com ele. Preciso de novo voltar para o meu eu, para a minha cabeça, para entender como minha cabeça funciona, para só então tomar as atitudes adequadas. Por isso que a gente diz, outra buzzword de coach, né? Inteligência emocional. Lembra que lá no começo eu falei que um profissional completo é 80% emoção, 20% técnica. Então, o cara, para ser um profissional completo, né, experiente, desejado pelo mercado, precisa ter o controle das suas emoções, precisa saber o que acontece dentro do cérebro dele, saber como o cérebro funciona, saber quando as emoções aparecem, que são emoções e que elas são passageiras. Né? Saber que existem pensamentos e que os pensamentos vêm e vão dependendo de como eu os alimento. Então, é extremamente importante para qualquer profissional, não só para o profissional de TI, ter uma noção de inteligência emocional, começar a trabalhar isso, começar a saber que isso existe e a dar importância a isso. Para a inteligência emocional, a gente vai falar em 5 pilares. Ela é baseada em 5 coisas. E você vai ver que tem a ver com o que está dentro de você e o que está ao seu redor. E lembre-se, a gente está falando esse negócio todo porque nós começamos essa conversa na base da jornada e que a jornada tinha um começo, que era o eu de hoje, e um final, que é o eu de amanhã. E a gente está tendo essa conversa toda para eu poder saber quem sou o eu para estabelecer essa jornada. Esses 5 pilares da IE começam com o pilar 1, perceber as minhas emoções, que está atrelado também ao que a gente acabou de falar, de perceber os meus pensamentos, saber como o meu cérebro funciona, saber que se eu estou com raiva, perceber que existe uma emoção de raiva. Se eu estou alegre é porque eu tenho uma emoção alegre. E muitas vezes eu posso ter conjunções de emoções. Eu posso estar ao mesmo tempo alegre e ao mesmo tempo triste. É estranho falar isso, mas a gente sabe muito bem que isso acontece. Muitas vezes eu estou feliz por alguma coisa, mas triste porque também algo ruim aconteceu. O outro pilar é o lidar com essas emoções. E onde está emoções também estão os pensamentos. Se eu as reconheço, é o primeiro passo para eu poder lidar com elas. Ok? Se eu não as reconheço, eu não consigo lidar com aquilo que eu não vejo, com aquilo que eu não conheço. Então eu preciso aprender a lidar e antes disso preciso aprender a perceber essas emoções. E agora vem o que está do lado de fora. Perceber as emoções nos outros. Eu aprendi a perceber em mim. E agora, se eu consigo fazer isso em mim, eu consigo também, com um pouquinho de prática, perceber que emoções os outros estão sentindo. A gente transfere as emoções para as nossas, para a nossa face, para nossas expressões, para o nosso olhar. Então, assim, quando a gente está de frente para uma pessoa, é muito comum a gente perceber que as emoções estão aflorando. Algumas pessoas são capazes de esconder melhor, outras pessoas aparecem mais facilmente. Mas todo mundo tem uma forma de mostrar que tipo de emoção está sentindo. E a gente precisa perceber essa emoção do mesmo jeito que a gente percebe a emoção na gente. Para quê? Para que eu possa lidar com essa emoção dos outros. Então, não sei vocês, mas eu já tive várias brigas. Né? Todo mundo tem alguma briga em algum momento da vida. Né? Não adianta tentar resolver as coisas de cabeça quente. Aí volta aquele negócio, aquele dizer dos nossos avós, nossos pais, nossas mães, conte de 1 até 10. Né? Ou seja, esfria a cabeça para poder resolver, para poder lidar com as emoções dos outros. Então, quando uma pessoa está alterada, está zangada, está com raiva, não adianta insistir em um determinado ponto. O que é que você deve fazer?
deixa correr, dá um tempinho e depois você volta para abordar aquele assunto novamente, porque a única coisa que você vai conseguir, se tentar insistir, é simplesmente escalar o processo da emoção que está presente, no caso a raiva que a gente estava falando, e essa escalada pode levar a consequências muito ruins. E o outro pilar é a automotivação. Acabei de perceber que aqui que errei na contagem, eram 5 pilares e eu mostrei 2 pilares com o número 3, então o pilar que estava antes era o pilar número 4. O pilar 5 é a automotivação. Voltamos para dentro de nós mesmos, falando de uma coisa que normalmente a gente atribui a terceiros, e nós não podemos fazer isso, ok? Como a gente estava falando, a motivação, a inteligência emocional começa de dentro, né? A gente lidar com as coisas que estão dentro da gente. Começa com o perceber minhas emoções, do mesmo jeito que eu disse, eu não organizei aí do jeito que eu estava falando, mas dá a palavra tristeza, raiva, alegria e medo. A gente precisa perceber essas emoções, precisa identificá-las. Como é que eu faço para identificar a minha emoção? Tente dar nome a ela. Na hora que você está sentindo alguma coisa, tente dar nome ao que você está sentindo. A partir do momento em que você tem o nome do que você está sentindo, você conseguiu ser capaz de perceber a emoção. Eu já falei para vocês, algumas vezes a gente tem uma junção de emoções. Às vezes é mais difícil nomear o que a gente está sentindo. Mas com a prática, a gente vai conseguindo estabelecer relações cordiais com essas emoções e saber exatamente o que a gente está sentindo. Uma das ferramentas para a gente estabelecer essas relações cordiais com as nossas emoções é a meditação. A outra coisa que a gente não pode fazer é, como eu estava falando da motivação, não terceirizar essa motivação para as outras pessoas. A gente tem largamente falado sobre isso, que todas as vezes, o meu chefe não me motiva, meu ambiente de trabalho não é motivador, a minha sala de aula, meu professor não está nem aí, não me motiva para fazer as coisas. Gente, motivação é algo que está, de novo, dentro da gente. Lá vem tudo eu, tudo você. Não tem como fazer. Por quê? Porque motivação é a junção de duas palavras, gente. Papo de coach, é motivo mais ação. O motivo tem que ser de quem? O motivo é meu. Não tem como alguém, outra pessoa, usar o motivo dela para você. Se você quer motivação, o motivo, você tem que estabelecer o motivo. E quem vai fazer a ação para que a motivação cresça e apareça? Eu. Certo? A ação é minha. Não posso terceirizar essa ação para outra pessoa, para eu me sentir motivado. A motivação é algo completamente proprietário de nós mesmos. Nós somos responsáveis por essa motivação. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é, de fato, assumir a responsabilidade por essa motivação. Aprender a perceber as emoções e definitivamente entender que a motivação é algo com o qual eu tenho que lidar. Eu tenho que achar um motivo para estar no trabalho, eu tenho que achar um motivo para estar na sala de aula e eu tenho que efetivar uma ação de estar no meu trabalho e de estar na minha sala de aula. Então a motivação, quem gera, somos nós. Se temos um professor chato, se temos um chefe chato, temos que achar alternativas. Não focar nem no chefe, nem no professor, mas sim focar naquilo que você deseja fazer daquele trabalho, daquela sala de aula. O que é que você quer tirar da sala de aula? Você quer sair com a amizade do professor? Não. O que você quer é sair com a aprendizagem que está lá dentro, disponível lá dentro. Então, trate de se focar naquilo que você deseja aprender, arranje um motivo e haja em relação a ele, que você vai resolver o problema da motivação. Tá? Papo de coach, papo óbvio, mas é o óbvio, aquele óbvio que normalmente a gente não faz. Ok? Quando a gente fala de lidar com as emoções, existe uma coisa muito legal que a gente tem que olhar para elas. Existe um lado positivo
das coisas. Em tudo existe um lado positivo. E isso tem a ver com a gestão dos sentimentos. Certo? Quando a gente passa por determinados processos na vida da gente que são muito doloridos, a gente começa a aprender que de fato existe o lado positivo mesmo em processos extremamente dolorosos. Passei por isso e aprendi isso no processo que eu tive, né? Um processo de luto, e que do luto realmente a gente começa a olhar, pô, o que é que de bom vem de um processo de luto? Amadurecimento, aprendizagem, valorização de tudo que aquela pessoa te passou pelo tempo que esteve aqui, né? A lembrança dos tempos bons, a valorização de lembrar o que foi bom e esquecer o que foi ruim, né? Então sempre tem um lado positivo. E quando a gente fala em gestão de sentimentos, o que a gente tem que fazer? Levar essas emoções para o lado positivo. As emoções, quando a gente falou do TRAN, tristeza, raiva, alegria e medo, tem 3 emoções aí que são negativas, né? O medo, a tristeza e a raiva. Quando a gente tem medo, o que a gente precisa fazer para vencer o medo? Né? No papo de coach, eu disse, pô, você está com medo? Vai com medo mesmo. Né? O que a gente tem que fazer? Testar e abrir os olhos para que, se eu estou testando, eu posso falhar. Não é dito que toda vida que você testa, você vai ter sucesso. E assumir que a falha é algo normal, gente. Todo mundo falha. O que acontece com a falha? A gente aprende. É onde a gente aprende. Toda criança falha pra caramba. A gente nasceu fazendo isso e depois esquecemos que fizemos isso, né? Nós aprendemos a andar de cara. Nós primeiro engatinhamos com dificuldade e depois fomos começar a andar e caímos várias vezes. E o que é que fizemos? Choramos, paramos um pouquinho e voltamos lá para tentar novamente até chegar à condição de andar normalmente e começar a correr. Então, o lado positivo do medo é olhe para uma superação. Qual é a superação? Né? Que na palavra junta aí embaixo está escrito superação. Né? Qual é a nossa superação? É ir para frente com medo. Todo mundo tem medo. O medo significa algo bom, porque você está antenado, você está alerta para tudo que pode acontecer, inclusive para a falha que vai te trazer o benefício da aprendizagem. Ok? Na tristeza, qual é o lado bom da tristeza? Você não se vitimizar e dar sim a autoaceitação. Cara, eu sou gordo? Beleza. Eu tenho que me aceitar assim, se é assim que eu me sinto bem. Se eu não me sinto bem fazendo exercício, fazendo dieta, o que eu não posso é aceitar uma gordura que me leve à morte, por exemplo, ou que me faça ter uma vida que não seja saudável. Tá certo? Mas algumas pessoas não têm aquele formato que as redes sociais estabelecem como padrão de beleza, especialmente para as mulheres. Né? A gente, homem, tem muito menos ligação com isso, né? O tal da barriga tanquinho não faz tanta influência na gente, mas mesmo assim a gente vê muitos homens ligados, não, eu tenho que ter uma barriga tanquinho, se eu não tiver uma barriga tanquinho eu não sou ninguém. As mulheres sofrem demais com isso, né? Porque tem que ser eternamente magra, tem que ser eternamente cabelo liso, cintura de tal tamanho, de tal jeito, usando tal roupa, lábia de um jeito, olhos de outro. Então, assim, a gente tem que se aceitar em determinadas situações, não tem o que fazer, né? E o padrão de beleza tem que, insisto em dizer, que é uma definição de outros, não é uma definição nossa. Precisamos estabelecer o que é que nos faz bem, o que é que nos deixa confortável. Uma vez que você aceita o que te deixa confortável, o padrão dos outros deixa de ser importante. É uma coisa fácil de falar, mas difícil de fazer, ok? O papo de coach é um papo óbvio, mas o óbvio é muito difícil de fazer e precisa de muito treinamento, muita persistência e de muita ajuda, da gente lembrar o que precisa ser feito. Então, a gente, quando está triste, não pode levar
a vitimização, porque isso só vai engrandecer a tristeza e não vai te fazer evoluir, não vai te fazer superar a tristeza. A autoaceitação, por outro lado, vai te fazer superar o processo da tristeza muito mais rapidamente. É isso que se chama gestão de sentimentos, que está atrelado àquela palavrinha da inteligência emocional. E por último, mas não menos importante, que é aquela que é uma das piores, é a raiva. A raiva é a emoção que dá mais energia, porque quando a gente tá com raiva, amigo, velho, sai energia de tudo que é lado, né? Você parte para cima do problema e tenta resolver de todo jeito. O que que você tem que fazer? Redirecionar essa energia, em vez de destruir, vamos construir. O que que eu tenho que focar? No problema? Não, eu não vou focar no problema, não vou ficar com raiva do problema. Eu vou focar em como solucionar esse problema. E a gente sabe o quão é difícil quando a gente está num acesso de raiva, porque alguma coisa não saiu do jeito que a gente queria, como é difícil a gente dar aquela baixada de bola para poder raciocinar e focar na solução do problema. O que é que você tem que treinar para ficar bom? Para baixar a bola o mais rapidamente possível, porque em determinadas situações essa raiva não serve para absolutamente nada, a não ser para gerar energia e para que você foque essa energia no canto certo, na solução dos problemas. Ok? Lembrando que quando você tem um problema, o problema não é o problema. O problema é a atitude que você tem perante o problema. Se você vai ficar com raiva, chutando balde, batendo porta, isso não vai resolver o problema. O problema vai continuar lá e, com certeza, a sua ação, a sua atitude raivosa de chutar porta, de esbravejar, de xingar todo mundo, não vai resolver. Vai só piorar o problema porque você está demorando mais a dar uma solução ao problema. Se você não olha para o problema naquele momento, você tomou uma decisão de deixar o problema para lá. E problema não se resolve sozinho. Okay? Para resolver o problema, eu tenho que focar na solução dele. Então use a energia da raiva para focar na solução do problema. Óbvio que isso é muito difícil, tem que ser praticado. Mas se você não percebe isso acontecendo em você, você não será capaz de redirecionar essa energia para uma atitude positiva de solucionar o problema. A gente fala que a inteligência emocional tem um semáforo. Okay? Esse semáforo, o verde é a percepção daquela emoção, daquele pensamento, daquela coisa acontecendo, do impulso chegando, né? E que você tem que contar de 1 até 10. Esperar o tal dos 6 segundos ou um pouquinho mais. Esperar que a amígdala faça a sua atitude, que ela tome faça o seu trabalho para deixar esse negócio passar. Se você der um tempo, a parada aí do sinal vermelho, passe para o amarelo, no qual você analisa a situação lá com o seu pré-frontal, né? Vê os custos, benefícios, analisa as consequências e você parte para a ação, que é a decisão racional que está aí no sinal verde, ok? Aí você tem como realmente começar a pensar então em uma jornada. E veja que esse desenho da jornada ele tem uma estrada que é uma estrada cheia de curvas, né? E a nossa jornada, ela nunca vai ser reta. Não existe como uma jornada ser reta. Você olha aí qualquer pessoa que tenha sucesso, você vai ver que a jornada nunca foi primeiro, nunca foi uma planície. Sempre teve muita subida, muita descida, muito obstáculo, muita curva, muita mudança de direção. Então, a gente tem que se habituar com essas coisas, com as curvas, com os obstáculos, com as subidas, né? Então, nas curvas sem visibilidade e naqueles lugares em que existem mais de um caminho para seguir, é a hora que a gente tem que perceber se eu preciso daquele semáforo da inteligência emocional. Dá aquela parada para a amígdala e o reptiliano fazerem o que tem que fazer e deixar passar.
deixar chegar lá no límbico, né? Fazer com que você consiga analisar as situações racionalmente, né? Mais lentamente, mas com uma probabilidade de solução no longo prazo muito melhor. Né? Então a gente tem que sempre estar ciente de recorrer a esse semáforo para que a gente possa tomar as melhores decisões. Ok? E uma coisa que a gente tem que aproveitar nessas paradas, nas curvas sem visibilidade, que a gente anda bem mais devagar, com muito mais atenção, quando a gente chega num entroncamento que tem mais de uma direção a tomar, é sempre bom rever quem eu sou agora, porque a gente muda constantemente. E rever também quem é o que eu quero ser. Tem que fazer isso periodicamente, porque a gente muda todo santo dia. A gente vai fazer isso todo dia? Não sei. Você tem que fazer de acordo com o que te faz sentir confortável. O que não pode é deixar de fazer. A gente sempre tem que estar olhando para isso para ver se as decisões que a gente tomou são realmente as decisões corretas e o caminho está realmente certo. O que eu não posso deixar de fazer é tomar uma decisão e agir. Eu tenho que agir. Se eu tomar a decisão e não tiver a ação, não vai ter valido de nada, gente, porque eu tomei uma decisão, mas não fiz nada. O que é que mudou? Nada. Mudança é zero. Só eu tenho um trajeto e o que aconteceu? Não dei nenhum passo, não cheguei nem 1 milímetro mais perto de onde eu queria ir. Outra coisa importante é não corra, ande. Isso não tem nada a ver com a parte do esporte, certo? Não tem nada contra a corrida, nem a favor do andar, mas sim a metáfora que isso representa. Quando a gente corre, a gente não está prestando muita atenção no caminho, nas curvas, nas pedras, nas calçadas. A gente está correndo porque já conhece o caminho. Quando a gente anda, a gente tem uma possibilidade de perceber melhor o caminho, né? De evitar alguns tropeções e de principalmente curtir a jornada e apreciar o que está ao seu redor. Sabe? Uma coisa que é fundamental nesse tipo de jornada, que é a jornada pessoal, que leva de um eu de hoje a um eu que eu quero ser, é que a direção é muito mais importante do que a velocidade. Isso é fundamental. Ok, gente, o Drops de hoje era esse. Né? Se você gostou do conteúdo, por favor, dá uma forcinha pra gente, clica aí no like. Se você se interessar aí por receber esses conteúdos quando eles aparecem, também se inscreve no canal, que ligue as notificações, que a gente volta aí sempre mostrando as coisas importantes. Né? Ok, por hoje é só. Um abraço e até mais.